Clube Verso, uma colaboração Clube 885 e Tá no Verso. Bom dia, gente! Estamos de volta com mais um Clube Verso, que é o nosso espaço de negócios aqui na Clube, para trazer pessoas, negócios, inspirações, conversas, histórias e dicas práticas para já aplicar no teu negócio e sair com um dia assim, ó, começando bem. Muito bom dia, gente. Tá começando mais um Clube Verso. A gente tá aqui com a nossa mesa recheada de coisas muito gostosas que a gente ama. Cookies da Dauper, que tem aqui em Canela, ou se não lá na loja de fábrica em Gramado. Cafezinho do Bruder. E aí, se tu quer conhecer o Verso, tomar café, tu já faz as duas coisas numa viagem só. Bom dia, Maju. Bom dia! Também temos hoje o nosso convidado, é um dos nossos apoiadores dessa segunda temporada, o Luiz da Impulse, junto com a Monte Verde também, que está construindo um prédio na frente do Verso para quem quiser morar e trabalhar juntinho. O Luiz é o representante aqui da Impulse. A Impulse é a nossa super estratégia de tráfego pago e de conteúdo, um parceirão do Verso agora. Começamos essa aproximação agora em 2023, tem muitos resultados legais pra gente trocar ideia. E vem aí como a cereja do bolo de uma estratégia de comunicação que inclusive já trouxemos várias dicas nos outros episódios. Confere em youtube.com/tanoverso. A gente vem falando nos últimos papos sobre como a comunicação ela é uma expressão do que a gente já faz dentro do negócio. E eu acho que o tráfego pago ele vem muito conectado com essa ponta, né? Então a gente faz no negócio, comunica nos canais de sua preferência, inclusive aqui na rádio tem sido um grande canal pra gente também, e a gente anuncia pra gente conseguir estourar a nossa bolha e chegar em mais gente. Mas o tráfego pago ainda, para muitas pessoas, é um buraco negro. O que faz, do que se alimenta, como é que funciona, quem é o tal do algoritmo. E é por isso que estamos aqui com um especialista para falar um pouco do assunto. Luiz, te apresenta para o nosso público. Muito obrigada por estar aqui, por apoiar essa temporada incrível. Somos muito felizes de estar trabalhando e traçando essa jornada juntos. Primeiro, obrigado pelo convite, Maju. Ju, é um prazer estar aqui, apoiar esse projeto. Acho que é uma missão extremamente benéfica para o nosso modelo de negócio e principalmente para todo mundo que está nos assistindo. Então eu me chamo Luiz, a gente tem a Impulse como empresa consolidada desde janeiro desse ano, né? Antes disso a gente passou por outros nomes, outras estruturas, até que a gente se consolida como uma empresa, a gente se considera uma assessoria de marketing digital especializada em tráfego pago para funis complexos. Tá? Chique, hein? O que são funis complexos? São funis em que a venda depende de um contato humano, de um vendedor, de um atendimento, de um agendamento para que a venda de fato se concretize. Então, basicamente é um pouco nichado, digamos assim, em relação ao tráfego pago, mas é a maioria do mercado. A gente tende a achar que o digital é aquele botão adicionar carrinho, comprar, colocou o endereço, pagou e chegou em casa. Não. A gente tem milhões de empresas que ainda dependem de um contato, de um funil complexo, então a gente vem para abraçar isso e difundir, né, uma cultura de que o tráfego pago, respondendo agora teu questionamento, ele é um elo entre marketing e vendas, seja qual for o modelo de negócio. Eu gosto de dizer e fazer uma analogia em que o tráfego pago ele é um acelerador, em que a gente acelera a comunicação. A gente acelera a comunicação, acelera a estratégia que for desenhada e simplesmente isso. Para quem é novo nesse mundo, vou fazer um disclaimer rápido. O funil ele é uma representação da tua estratégia de vendas. Então, se eu tenho um vídeo, por exemplo, na rede social que alcançou 2.000 pessoas, essas 2.000 pessoas vão ser a minha base, aí tu vai me corrigindo se eu estiver errada. Nem todo mundo dessas 2.000 pessoas vai comprar, seria o sonho, porém não é verdade. Aí depois a gente vai para um meio de funil, que são as pessoas que se interessaram, gostei, cliquei nos links, conheci mais da empresa. E a base, então, acho que eu inverti, né? Mas na verdade o topo é quem, a parte com menos gente, é quem de fato vai comprar. Então quando a gente fala de funil, é todo um trabalho para a gente atrair muito mais pessoas, para que mais pessoas se interessem e qualifiquem um pouco mais, conheçam a empresa, conheçam o produto, e ainda mais pessoas comprem de fato, né, e façam abra a carteira, né, como a gente chama. E aí a ideia é que quanto mais pessoas eu consigo alcançar, mais pessoas eu vou reverter, por mais que sejam, por mais que vá diminuindo, diluindo aí ao longo do funil.
Qualquer dúvida, vocês vão no link da Impulso e a gente conversa com a gente, que a gente explica um pouco melhor para cada caso. Perfeito, é isso. O assunto, assim, só dando uma rápida pincelada, o assunto funil, ele é um assunto bem complexo, porque cada negócio depende do seu funil, né? Como você falou, a gente, no termo marketing, a gente chama de funil, mas nada mais é que o primeiro contato de um consumidor com a tua marca até a venda, e depois a recompra, a retenção e até que ele vire um cliente assíduo. Então o funil é desse ponto A até o ponto infinito, digamos assim, de uma marca, de uma empresa em relação ao seu consumidor. E a gente sabe que vender não é fácil, né? Então quanto mais ajuda a gente tiver, melhor. 2 pontos que eu queria trazer dessa tua última fala. A primeira é como o tráfego, ele vai, ou investir em anúncio pago, né? Ele vai potencializar aquilo que tu já faz. Então, se a tua comunicação é muito legal, tem todos os pontos ali certinho, é coerente com o produto que tu entrega, o tráfego, ele vai amplificar isso. Mas se tu não trabalha muito bem, se tu não entendeu muito bem quem é teu público, também vai ter mais dificuldade de chegar lá no final. Como que vocês enxergam, vocês trabalham também com essa parte de arredondar o conteúdo, mas é muito numa estratégia de dados, né? Sim. Então, eu coloco lá um conteúdo que eu acho que é legal, a gente entende como que o pessoal tá interagindo com esse conteúdo, e aí eu vou usando isso para alimentar uma estratégia cada vez mais assertiva, né? Total. Eu gosto de dizer que a gente é a parte menos divertida da comunicação, porque a gente se pauta nos dados que o tráfego pago nos responde. Falando sobre essa assertividade em relação a conteúdo e comunicação, eu gosto de dizer que o tráfego pago, ele não é um bicho de 7 cabeças. Ele só tem 3 pontos em que a gente precisa ser assertivo, tá? Os pontos são objetivo, público e mensagem. Eu gosto de dizer que quando tu entra numa reunião com um gestor de tráfego, né, com uma empresa que faz tráfego, e ela tem muitas justificativas pelo sucesso ou pelo insucesso, ele está enrolando. Porque a gestão de tráfego em si, ela só tem 3 frentes. O objetivo, eu quero venda, eu quero uma mensagem, eu quero engajamento, eu quero uma visita. O público, que eu posso escolher, geográfico, com interesses demográficos, estratégias de dados, e a minha mensagem, que é o meu anúncio. Então não existe uma campanha de tráfego boa que não tenha esses 3 pontos alinhados com o que a empresa quer. Tá, então esse é um ponto que já se desmistifica, assim, no sentido de que é muito complexo, eu tenho que falar em línguas, eu tenho que entender o algoritmo. Cara, lá no fim, na última linha tu ter a mensagem certa do teu produto, com uma oferta boa, para o público que está pronto para receber essa mensagem, essa oferta. Simples assim. E essa essência do anúncio, ela é a mesma essência de vendas desde antes de existir rádio, internet, TV, o que seja, né? Total. Tu tem que saber o que tu tá vendendo, tem que conhecer o teu negócio, tem que entender para quem tu tá vendendo e como que tu vai engajar essa pessoa na tua mensagem, né? Total. E isso é um ponto, agora eu vou abrir uma gaveta aqui de ponto que é: o tráfego pago, ele entra no mercado lá em 2013, 2014, sendo uma nova mídia que iria derrubar outras mídias. Cara, isso não existe. Eu gosto de dizer que tráfego pago, uma coisa é Meta, Google, LinkedIn, mas rádio, TV também é um tráfego pago. Então o tráfego pago por meio das mídias sociais, ele é uma ferramenta que pode amarrar tudo isso. Uma estratégia de uma empresa em relação a isso. Eu vou dar o meu próprio exemplo. A gente anuncia hoje aqui na rádio. Cara, a gente trabalha com remarketing em cima da cidade de Canela e Gramado, focado na mesma mensagem que eu trago na rádio. Então isso é um funil onde eu tenho o meu primeiro impacto na rádio, mas eu busco essa audiência também no digital. Então esse é um ponto que as pessoas sempre se confundem, né? É uma coisa ou é outra. Na verdade não existe canal que morreu, existe canal mal trabalhado. Essa é minha tese em relação a isso. E aí tu trabalha também na coerência da mensagem, né? Ali no Verso a gente também tem vários canais, a gente tem conteúdo que a gente leva pro Instagram, conteúdo que a gente leva pra nossa newsletter, inclusive assine a nossa newsletter em tanoverso.com.br. A gente traz aqui pra rádio, a gente leva pra diversos fins, né, para aquele público conectar com a gente, e essa mensagem, ela tem que estar coesa, né? Eu não posso estar falando uma coisa na rádio, a pessoa entra lá no Verso, mas falou que era criativo, falou que era dinâmico, falou que era legal, e tô aqui num depósito que não tem essa cara.
E assim, existe uma tentativa de hacks, estratégias mirabolantes, segredos da comunicação que convertem mais. Cara, isso é uma inverdade absoluta, assim. O marketing é marketing desde que ele é marketing, ponto. Se tu tem a mensagem certa, a oferta correta para o público certo, isso funciona. Então, o que a gente vê do mercado são muitas empresas, e principalmente as pequenas e médias, tentando achar um segredo, um furo em que eu vou me aproveitar disso para vender mais. Cara, não existe. Não existe. O Cauê esteve aqui da Cultivo, a gente tem conversas de horas e horas sobre isso, de que, cara, só trocam os nomes. As ferramentas de comunicação sempre são as mesmas. Os canais são diferentes, mas as ferramentas são as mesmas. Então, o tráfego pago, ele não vai vender um produto ruim. Ele não vai vender uma oferta ruim. Então, esse é um ponto também já para deixar claro, né? Aproveitando que tu trouxe o ponto da Cultivo, né? A gente trouxe nos últimos 2 episódios, especificamente, na primeira temporada também tem bastante coisa sobre isso, outras estratégias de comunicação, né? Então, com o Cauê, a gente falou bastante sobre a questão de fazer projetos e iniciativas de impacto que conseguissem conectar com a essência das pessoas e como isso acaba gerando uma mídia espontânea, acaba gerando muito retorno, né? Que não é necessariamente pago, mas que mexe com aquela questão da essência do que tem naquela iniciativa. E a gente falou também com a Ingrid e com o Gui sobre a questão do conteúdo gerado pelo usuário, que também é um conteúdo que acaba engajando mais, porque eu tô mostrando, não é tu falando que a Impulse é boa, eu tô falando, não, a gente tem lá no verso, a gente gosta da estratégia, tem funcionado pra gente. Então, quando o nosso cliente fala da gente, acaba sendo um pouco mais interessante. E eu acho que é muito comum a gente ver o tráfego pago, os anúncios, como uma concorrência com o orgânico ou com o GC, né? Com o conteúdo gerado pelo usuário. E ele vem para complementar, né? Como que tu enxerga, assim, a mídia espontânea, essa mídia mais orgânica versus ou junto com o pago? Eu acho que são coisas que elas se complementam e são extremamente necessárias um para o outro. Se uma boa comunicação, seja com o conteúdo do usuário, seja com uma comunicação proprietária, enfim, o tráfego aceita isso de uma maneira muito melhor do que algo mais engessado. E aí volto para a frase que eu falei antes. A comunicação desde sempre, ela precisa dessa qualidade, desse cuidado. O melhor anúncio é aquele que comunica com o público. Top, isso a gente já comentou. Agora, um cliente meu, falando sobre um produto meu, sobre o meu ecossistema de serviço, ou seja, o que for a empresa, e isso potencializado no tráfego pago, não tenho dúvida que isso é muito positivo. Então, assim, na discussão de alcance orgânico, hoje, cara, infelizmente a gente trabalha numa casa alugada, chamada rede social, e a gente precisa atingir a audiência dessa rede social. Eu gosto de dizer na relação do Google, por exemplo. A gente pode ter uma estratégia de SEO, sim, a gente pode ter um projeto grandioso de ter lá nosso blog ranqueado, mas eu estou a centavos de distância de um anúncio feito do Google Ads ali e que eu vou estar no primeiro. Então, eu não estou dizendo que uma coisa elimina a outra, mas eu acho que o posicionamento disso tem que ser muito bom. E no caso do conteúdo é a mesma coisa. Cara, a gente precisa distribuir de alguma forma. A gente precisa atingir o máximo de pessoas possíveis, se o conteúdo for bom. Então, o tráfego eu acho que encaixa em relação a isso. Então eu vou fazer mais um disclaimer do SEO, que é basicamente a estratégia que a gente tem para que o nosso site apareça nas primeiras linhas, se possível, da pesquisa do Google, né? Então, resumidamente, como que eu vou usar estratégias de texto, de posicionamento, de palavras, para que quando a pessoa pesquisa por alguma coisa específica, no caso da Impulse, provavelmente é anúncio pago ou estratégia de tráfego pago, pro verso vai ser coworking ou espaços inovadores, como que eu faço pro meu negócio aparecer frente a tantos outros concorrentes. Exato. E a gente vai falar um pouco mais sobre isso lá no YouTube. Pessoal que está na rádio, muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Para saber mais dicas sobre canais, estratégias, como trazer o tráfego pago, mesmo que inicialmente para o teu negócio, ou como contratar uma empresa especialista nisso, temos a nossa dica aqui. Acompanhe a gente no YouTube a partir das 9, o vídeo já está todinho por lá. Muito bom dia, gente.
Eu posso abrir uma outra gaveta de conversa pro pessoal do YouTube agora? Claro, bem-vindos, pessoal do YouTube, estamos de volta. Um ponto que a gente vem batendo muito e foi um dos objetivos da gente iniciar uma nova estrutura chamada Impulse, foi a gente entender que o tráfego pago ele se tornou limitado. Tá? Eu quero dizer o que é essa limitação. É que ele chegava até o ponto de entregar o lead, né? A oportunidade de venda para a empresa. O gestor de tráfego lavava a mão e dizia, eu fiz o meu trabalho. Lide com isso. Feedbacks que retornam. Sem querer. Toma o lead com o lead. O feedback que muitas empresas podem, inclusive agora, nesse exato momento que está vivendo, cara, recebo o lead, o lead não me responde. Recebo o lead não é qualificado. Recebo o lead, mas não consegui vender nada. Tendo esses problemas recorrentes nas inúmeras empresas que a gente atendeu, a gente entendeu que hoje o tráfego ele não pode se limitar até a entrega da oportunidade da venda. Ela precisa permanecer até de fato a venda. Por isso eu comentei no início que a gente se especializou nesse funil complexo, porque hoje a gente precisa ir além. A gente precisa ir além. E hoje a maior dúvida que a gente encontra das pequenas e médias empresas são: cara, eu recebo muito de lead, eu contratei um gestor, beleza, o lead chega, mas cara, eu não consigo converter. Então a gente tem começado um trabalho, nosso próximo ano vai ser extremamente consultivo em relação a isso para todos os clientes, de que existe um termo aí do funil ampulheta, né? Que o funil chega até a venda, depois tu tem o processo. Eu acredito que o funil ampulheta ainda é antes da venda, né? No sentido de que, cara, quantos leads a gente capta, quantos deles a gente simplesmente ignora. Né? 2 responderam de 100 que eu captei. Cara, tem 98 que a empresa investiu naquele lead. Então, um ponto que eu quero bater aqui é em relação a... Você comentou lá no início em relação a dados. Os dados para uma campanha eficiente de tráfego, eles não estão no alcance, digamos assim, no nosso público em âmbito geral, mas sim no nosso banco de dados dos leads captados. Sabe? Eu vejo muita empresa hoje que ela recebe o lead, contatou uma vez, acabou. Tentou ligar, que é exceção, não atendeu, acabou. Cara, na ótica do dono da empresa, que um lead aí pode custar de centavos até centenas de reais, é dinheiro posto fora, é recurso de uma empresa pequena e média ponto fora. Então, eu só gostaria de fazer esse ponto em relação a o empresário se atentar ao processo de venda pós-lead ter caído. Vocês viram que a gente saiu da rádio e ficou um pouco mais técnico aqui, Exato. Né? O lead é basicamente um possível cliente, então quantidade de cliques, né? Tem gente que olha por quantidade de cliques. Eu fiz lá o meu conteúdo, usei a mídia paga para que chegassem mais pessoas. 10 pessoas foram conversar com a gente. São 10 leads que a gente tem, 10 possibilidades de fazer essa venda, de virarem clientes. Desses, se eu não consigo locar uma sala, ou se eu não consigo trazer ninguém para o coworking, se eu não consigo vender um café ou fechar um contrato, eu tenho 10 leads e nenhum cliente. Eu posso ser muito eficiente, ter 10 leads e 10 clientes, maravilhoso, mas essa ponte talvez aí seja um novo funil, que é o que a gente está falando. Exatamente. E aí, eu queria conectar com uma fala tua que eu adorei, que é o marketing é marketing desde o início dos tempos, né? Desde o início das vendas e dos negócios. Porém, o marketing com dados é recente. Sim. Antigamente eu ia lá, eu anunciava numa revista, eu não sabia quantas pessoas liam, eu não sabia quantas pessoas viam o celular e ligavam para aquele número para ter algum contato. Mesmo na rádio, eu tenho uma ideia de audiência, mas eu não sei de quem nos ouviu, quantas pessoas foram lá no youtube.com/TaNoVerso, que vocês estão aqui, e realmente assistiram o que eu me propus a fazer, enfim. Como que hoje, com tantos pontos de coleta de dados, né? A gente tem um Instagram que me fala quantas pessoas viram, nos falam quantas pessoas clicaram, quantas pessoas engajaram, comentaram, mandaram mensagem, enviaram. A gente tem o e-mail, por exemplo, que me dá a taxa de abertura, me dá a taxa de spam, né? De e-mails que voltaram. A gente tem, enfim, vários pontos. Como que eu faço para lidar com isso? Como que é mais ou menos a priorização de vocês? Assim, qual dado é mais importante? Essa pergunta, ela é... De milhões. Ela é de milhões, porque a resposta técnica de todo gestor de tráfego que adora responder é depende. Porque como a gente não tem dados para analisar, a gente responde depende. Vai do funil, do modelo de venda de cada negócio, né? Eu, por exemplo, hoje aqui na Impulse,
o que eu avalio, o meu KPI, o meu dado... Indicador principal. O meu indicador principal, CAC, custo de aquisição de clientes. Esse é o meu... Não é custo de aquisição de lead, é de cliente. É de cliente. Fechou Cara, o contrato. Quanto eu investi nesse mês, dividido por quantos clientes, cara, qual que é o meu CAC? Esse é o principal. Daqui eu vou subindo dentro do meu funil, né? Hoje o nosso funil eu capto lead, eu agendo uma reunião, faço uma reunião consultiva, vou para uma segunda reunião. Nessa segunda reunião eu faço o pitch de vendas. Então eu tenho KPIs, né, indicadores dentro desse funil de vendas. Meu CAC é o primeiro. Segundo, reunião, custo da reunião. Terceiro, o custo do lead. Viu que o lead já foi lá para baixo, porque não importa. Se o lead custou 30 e ninguém tá chegando na reunião, eu tenho um problema no meu funil de vendas. Agora, antes do lead, a gente tem muitos indicadores. E aí eles são extremamente variáveis, dependendo da estratégia. O alcance é importante? Sim, se a tua estratégia for topo de funil. Precisa alcançar mais pessoas. Ele não é tão importante quando a gente vem trabalhar, por exemplo, num remarketing. Eu quero reimpactar pessoas que acessaram o meu site. Cara, não importa quantas pessoas eu vou alcançar. Importa, por exemplo, o CTR, que é quantas pessoas clicaram na mensagem que apareceu para elas. E aí, assim, o que eu gosto de dizer é, todo empresário ele tem que olhar para um indicador, que é o CAC, ponto. Dentro disso, são discussões que são postas à mesa. Então, por exemplo, será que a nossa mensagem está correta? A gente vai olhar para o CTR. E aí entra para uma outra discussão. O CTR, que é a taxa de pessoas que viram e clicaram, estão baseadas em duas coisas unicamente, que é público e mensagem. Mudei o público, melhorou o CTR, o problema era o público. Mudei o anúncio, melhorou o CTR, o problema era o anúncio. Ajustei os dois, não melhorou? Para a campanha e chama Impulse. Não, tô brincando. Não, a gente vai ter um problema de, cara, aquela tentativa e erro, ciclo de 7 dias de otimização e aí vai. Gente, desde o início dos tempos a gente fala que ter um negócio é complexo. A gente pode tentar simplificar com o nosso conteúdo aqui, com os nossos espaços super flexíveis lá do Verso, mas é complexo. Então, o que o Luiz tá falando é um pouquinho desse processo de venda. Exato. Ele sabe que depois que ele impacta o cliente vai agendar uma reunião. Aí na reunião ele sabe o conteúdo que ele vai trazer para que o cliente possa fechar um contrato. Ele sabe quem é o cliente e o que ele vai oferecer. Esse processo de venda, ele vem antes ou talvez concomitante ali à divulgação. Então, eu quero criar um conteúdo específico para que os clientes cliquem. Cliquem aonde para receber o quê, né? Qual a informação que eles vão levar. Então, é importante que o conteúdo esteja organizado. A Impulse hoje ajuda a criar esse processo? 100%. Esse é o nosso principal objetivo. Lembrando que empresas que não têm isso estruturado, a gente vai começar lá pelo começo. Né? Então a gente vai na questão da comunicação, alinhar isso, acertar alcance, CTR, clique, e aí a gente corre ali para a pipeline de vendas, né? Processo comercial de forma específica. Gente, uma dica para quem tem empresa novinha igual a gente e que tá se sentindo perdido. Se vocês já têm um negócio, já vendem alguma coisa para alguma pessoa, esse processo provavelmente já existe. Sim. Se vocês não conhecem esse processo, talvez valha olhar. O último negócio que eu fechei, como que funcionou? De onde veio essa pessoa? Né? Então, observar o processo que já existe, observar como as coisas são feitas, ajuda a prever como elas vão acontecer no futuro e a melhorar esse processo. Total. E assim, dica crucial, empreendedor que está ouvindo isso, assistindo isso, tenha uma base de dados atualizada e que você vai olhar para aquilo todos os dias. O famoso CRM. Cara, as empresas precisam ter CRM. Estamos em 2023, quase 2024, a empresa tem que ter CRM. Tem que controlar quem chegou, por que chegou, através de qual canal, que contato que a gente teve, contatamos 1, 2 vezes, o que aconteceu. Cara, tem N ferramentas no mercado, dependendo da venda que for ter. Então, assim, se eu pudesse dar uma dica, 2024, qual a tendência do tráfego pago? CRM, que não tem nada a ver com tráfego pago. Eu vou fazer aqui um freestyle pra você, já que a gente tá acabando esse nosso papo com a Impulse.
o Verso e a Impulse vão montar um modelo de planilha CRM para quem comentar aqui nesse vídeo ou para quem comentar no cortezinho que a gente vai postar lá no Instagram compartilhado, e vai compartilhar com vocês um modelo simples para começar a anotar, porque dado às vezes parece que é muito complexo, né? Eu tenho que ter sistema, eu tenho que saber programar, não, dado a pessoa me ligou, eu fui anotar lá qual pessoa ligou, o que ela quis, de onde que ela veio, pronto. Então a gente vai ajudar a organizar essas informações, já deixei o desafio aqui ao vivo, vai ajudar a organizar quais informações são mais úteis, e aí para estratégias mais complexas tem a Impulse, tem uma série de outras formas, né? Tem vídeo no Google, vídeo no YouTube que dá para ir testando sozinho. Quer dizer, dá para ir testando sozinho? Com certeza. A minha dica é essa. Tu só vai conseguir entender que tu precisa de ajuda quando tu chegar no problema. O problema é que hoje as empresas nem chegam no problema. Entende? Então é isso, é começar a anotar, cara, a pessoa me ligou, aonde ela achou, qual era o tom de voz da pessoa, isso ajuda, né? Por que eu não, o importante, agora só sendo bem breve, o CAC ele é importante? Sim, o custo de aquisição de clientes é, só que é também importante a gente entender por que as pessoas não quiseram comprar da gente. Esse é o fato, assim, e o CRM ajuda com isso. Cara, foi preço, foi proposta, foi tempo de contrato, foi qualquer coisa. A gente precisa saber essas objeções para que a gente estruture através do marketing e da comunicação as quebras dessas objeções lá no início do funil. E eventualmente até um ajuste na própria proposta, no serviço, no negócio. Isso aqui está atrapalhando as pessoas, beleza, eu posso tentar resolver isso aqui dentro, né? Exatamente. Então, é esse olhar como um todo, assim, a mensagem que fica é nunca separe a visão marketing e vendas. É a mesma coisa, a gente precisa olhar isso do começo ao fim. Isso aí, nossa, eu tô assim, uma aula aqui, muito feliz com essa conversa. Acho que no fim, com os nossos negócios, o que a gente quer é um produto cada vez melhor, um serviço cada vez melhor. E quanto mais pessoas puderem opinar, seja através de conversas ou seja através de ações, né, clicando, não clicando, falando, não falando, mais a gente consegue entregar uma coisa assertiva, mais a gente vende e mais resultado a gente tem. É isso mesmo, é isso aí. Luiz, muito obrigada por essa conversa. Obrigada, pessoal, que assistiu até aqui. Eles são, a Impulse é nosso parceiro lá no Verso e também aqui no Clube Verso, junto com a Monte Verde, com o pessoal do Bruder e da Dauper, que tem aqui os nossos cookies, o nosso café. Vão conhecer os nossos parceiros. No final dos nossos episódios lá na rádio, tocam todas as propagandas com todos os contatos e a gente também coloca os links por aqui. Gente, obrigada demais por mais esse encontro. A gente volta no próximo episódio. Obrigada, Luiz, pelo papo e boa tarde, bom dia, pessoal que fica. Até mais. É isso, obrigado. Me perdi. Clube Verso, uma colaboração Clube 885 e Tá no Verso.